Meus amados irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Escatologia e hoje nós abordaremos o capítulo 5, onde nós começaremos a estudar os selos, o livro que tem 7 selos. Mas primeiramente vamos entender um pouco o que são estes selos. Bem, um documento selado demonstra estar protegido, reservado para alguém ou para um tempo específico, demonstrando a autoridade e o poderio de quem poderá ou poderia abrir esse documento selado. E quando nós vemos que esse documento não está só selado, ele está selado 7 vezes. 7 como o número da perfeição, então entende-se que alguém que está na linha da perfeição ou acima da linha da perfeição pode então abrir este livro selado 7 vezes. E o que é este livro então? Bom, o livro ele representa o plano de redenção de Deus para a humanidade, o que está reafirmado em Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu queria que você entendesse que por que o plano de redenção, o plano de salvação está selado então. É porque não se pode pôr e nem tirar, nem alterar. Ele está completo na sua essência e no seu propósito, na sua previsão e no seu, digamos assim, cronograma de acontecimento. Então ele não pode ser alterado. Quem pode abrir esse livro, nós veremos daqui a pouco, ele tem autoridade equiparada ao superior à perfeição e ele abre para apreciação, não para alteração, porque nós sabemos que Deus ele não se contrapõe, ele não se contradiz. No versículo 2, nós vemos que um anjo brada, e esse brado, ele diz, quem poderá abrir? Quem poderá tirar este selo? Na verdade, é um brado, é um verdadeiro desafio ao universo, indagando quem poderia desatar os selos desse livro. Esse brado ele é muito semelhante ao brado descrito em Daniel 8,16, quando também existe um brado desafiador. Este desafio ele reitera a autoridade deste ser supremo que abre. É claro que quando falamos assim, nós falamos de Cristo, do Messias prometido. Sua autoridade e supremacia estão configurados no sacrifício que ele fez, no sacrifício vicário, no sacrifício de correspondência, quando versa o seu sangue para remissão e salvação da humanidade. Ele cumpre o plano de salvação, estando então acima do propósito desse plano, porque ele em si tem a prerrogativa do plano. Jesus, ele responde então a esse brado, numa citação que está em Mateus 28,18, quando ele diz que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Interessante então que se você ler Mateus 28, percebe-se que é uma resposta não só para o tempo presente, e isto é um atributo da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é policronossubstanciada, ou seja, poli, diversos, muito, crono, tempos, e substanciada é a sua composição. Ou seja, a palavra de Deus ela tem uma substância, ela tem uma essência voltada para muitos estados e estágios de tempo diferentes, para vários tempos de cumprimento. Quem poderia dizer então, quem escuta, quem estava presente em Mateus 28 naquela ocasião, que serviria para que 20, 21, 22, não sei quantos séculos, porque a gente não sabe quando Jesus voltará, mas vamos considerar que 21 séculos depois, aquela mesma palavra serviria para responder a uma indagação do desafio cósmico que o anjo faz, demonstrando então a autoridade de Jesus. No versículo 3 e 4, descreve um silêncio, e esse silêncio, ele significa exatamente que ninguém é digno de desatar esses selos.
E é interessante que Jesus, mesmo tendo todo o poder e tendo a resposta e podendo se pronunciar, ele permite nesse período de silêncio que todos vejam, que todos realmente percebam que a autoridade para abrir é dele e somente dele. Podemos então classificar como o silêncio que muito diz, o silêncio que muito fala, o silêncio que muito demonstra, o silêncio que muito ensina, porque ele aponta para a autoridade legítima de Cristo e autoridades ilegítimas que, por conta da sua ilegitimidade, permanecem em silêncio. No versículo 5, está identificado a condição única que podemos verificar determinadas coisas a respeito da identidade do Cristo, ou seja, Cristo identificado, descrito, e a gente vê o quê? Que ele tem a sua identidade descrita em Gênesis 49, 9 a 10, como o leão da tribo de Judá, em Zacarias 3:8, como o servo do renovo profetizado, em Jeremias 3:5, em Isaías 11, versículo do 1 a 10, onde tem o governo do Messias, onde tem aquele tempo de grande paz e um tempo de grande fartura. Muitos associam isso como uma predição ao tempo milenar, mas ainda não veremos e nem citaremos isso. No versículo 6, existe uma outra descrição de como e onde está este livro, o livro selado 7 vezes. Ele está no meio de 4 animais, 4 seres viventes, que eles são primeiramente citados em Ezequiel capítulo 1, versículo 9 e 10, e depois em Apocalipse, no versículo 4, 7, e que possuem um significado muito específico. Entendam que na aula passada nós abordamos o capítulo 4, mas nós não falamos desses animais, justamente porque gostaríamos de ter um momento mais oportuno para explicar a identidade e o significado de cada animal. Nós faremos assim, justamente para que a simbologia apocalíptica seja melhor definida. Esses 4 seres viventes, eles são uma simbologia conjunta do próprio plano de salvação. Nós vemos o leão, o bezerro, o homem e a águia. Quando nós falamos de leão, falamos de autoridade de Deus sobre os homens. E isso está apontado em Gênesis 49, versículo 9 e 10, quando na profecia dita como bênção patriarcal de Jacó sobre os seus filhos, Judá é classificado como leão, e fala que o cetro jamais se apartará das suas mãos, uma citação que aponta, projeta diretamente para o Messias. Então, quando falamos de leão, falamos de autoridade. Quando falamos de bezerro, nós falamos de purificação. E lembramos, numa associação direta, aos bois que estavam no mar do templo, ou seja, na bacia de cobre. Isso está descrito em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo do 1 a 5. Então, bezerro cita purificação. Até aqui, então, nós vemos o quê? Leão, a autoridade de Deus. Segundo o bezerro, a purificação. Aí vem o homem. O homem representa diretamente as coisas da terra, até porque o homem foi feito de terra, do pó da terra. Quando vemos a citação do homem no meio do leão e do bezerro, nós vemos o seguinte: bem, Deus ele tem autoridade, Deus ele pode purificar, e o homem feito da terra. Só que o homem precisa o quê? Purificar-se. Daí vem o resultado da purificação, que é a águia, o voo da igreja arrebatada, citado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 17. Então nós vemos que leão, bezerro, homem e águia é uma simbologia conjunta do plano de salvação e está inclusive numa ordem, demonstrando então a nossa, trajetória espiritual desde o princípio até o final. Aí nós vemos os 7 espíritos ainda no mesmo versículo, e estão ali descritos e reafirmados em Apocalipse 1:20 como uma confirmação dos 7 castiçais também. O interessante é que no versículo 7 tem algo muito interessante
diz assim: tomou da mão de quem estava sentado no trono. Então quer dizer que Jesus, que vai desatar os selos, ele toma o livro da mão de quem estava sentado no trono. Ora, se agora vemos que Cristo, descrito como que abre o livro, então difere de quem está no trono, não muito vale que perguntemos, então quem está no trono? Bom, quem está no trono é o próprio Deus. Nós dizemos assim porque no versículo é também citado o incenso. E esse incenso ele é descrito em Salmo 141:2, que significa a oração dos santos. E quando nós fazemos orações dirigidas a Deus em nome de Cristo, mas nós falamos Deus, Pai, e então nós fechamos em nome de Cristo. Podemos dizer então que quem está no trono é Deus e Cristo vai até ele e toma o livro para então abri-lo. Olha bem que o contexto do capítulo 5 ainda é muito descritivo. Ele fala dos selos, como está o livro, ele fala do prostrar dos 4 seres viventes e os 24 anciões. Nós vemos então que ainda é um capítulo que ele tem um toquezinho de profético, mas ele está muito ainda no paraprofético. Ele está ainda com um atributo acróstico. Quando nós falamos acróstico, nós falamos o quê? Por exemplo, existe uma música e essa música tem 4 tempos e um tempo após o outro. Isso é acróstico, quando tem uma ordem temporal para as coisas. Então nós vemos que o capítulo 5, ele é um capítulo acróstico, quando ele fala, então, houve isso, depois houve aquilo, depois veio isso, ou seja, separando tempos. Porque nós vemos que o capítulo 5, ele apresenta o livro, apresenta a condição selada, apresenta a condição que está no meio dos seres viventes, como o desafio do anjo, quem é que vai desatar os selos? E aí nós vemos que Cristo se apresenta, ele toma o livro e começa então a partir dali uma glorificação. Este é o Cordeiro que foi morto, que reviveu, ou seja, uma glorificação que conta toda a história do Salvador da humanidade. Isso é o acrosticismo. Então nós vemos que ele tem um toque profético, ele tem um cenário paraprofético e ele é acróstico. Essa é a definição do capítulo 5 de Apocalipse. Na próxima aula nós veremos o capítulo 6 e nós veremos a abertura dos selos. Agora nós ficaremos com as considerações da aula a respeito do capítulo 5. Boa exploração de conteúdo.